Eu tranquei meu curso na USP e na Federal de São Paulo e me disseram que eu estava destruindo meu sonho. Oi, meu nome é Abigail Vieira, tenho 24 anos, moro em São Paulo e sou apaixonada por neurociência e comportamento humano. Eu estudei muito para passar no Enem e na FUVEST e quando eu estava na faculdade eu vi que realmente não era aquele curso que eu queria. Disseram que eu tava jogando fora a minha chance, que eu não valorizava aquilo que eu conquistei, né? Que eu tava sendo completamente irresponsável. Só que ninguém passa pelo processo por você. Ninguém vai estar ali passando pelas provas, estudando. E eu olhei pra frente e eu vi um caminho que eu poderia seguir, mas não era o caminho que eu queria pra minha vida. Quem ia passar pelo processo era eu. Quem ia usufruir da parte boa e da parte ruim era eu. E eu escolhi sair do automático. Se você está nesse processo da sua vida, onde você está se questionando, onde você está quase saindo do automático, eu te convido a fazer essas 4 coisas. A primeira delas é querer se conhecer. Acho que a primeira coisa que eu fiz foi eu pegar um caderno e eu anotei tudo o que eu podia. A primeira coisa que eu anotei foi o que realmente me interessa. Será que eu gosto de fazer isso? Será que eu gosto, por exemplo, eu estava fazendo fonoaudiologia e depois eu fiz biomedicina. Quando eu peguei, eu escrevi assim, cara, o que realmente me interessa? Cara, eu gosto de tratar com as pessoas, mas eu não gosto muito do ser humano aprofundado. Eu gosto mais da parte da mente, eu gosto mais da parte de como ele lida com as emoções. Beleza, então é isso daqui que me interessa. Lidar com as pessoas, lidar com as emoções, fazer as pessoas saírem do automático. Depois eu coloquei e escrevi, o que eu nasci pra fazer? Cara, eu gosto de fazer isso e aquilo, mas eu nasci pra trabalhar com comunicação, para falar com as pessoas, para fazer com que as pessoas parem de simplesmente seguir a vida, para elas olharem para a vida delas de uma maneira diferente. Aí eu escrevi, o que eu faria se eu soubesse que eu jamais faria? Cara, o que eu faria se eu soubesse que eu jamais faria? Será que eu estaria fazendo isso que eu tô construindo? Ou será que eu faria uma coisa completamente diferente? Será que isso daqui que eu tô fazendo é só para que as pessoas encham o meu ego e falem que eu consegui? E por último, mas não menos importante, acho que a pergunta de literalmente $1 milhão foi a seguinte: o que eu faria hoje se eu recebesse $1 milhão? E aí, foi aí que o negócio pegou, porque aí que eu olhei e falei assim, não é isso que eu quero. O que eu quero é outra coisa completamente diferente, e eu acho que vale a pena eu buscar isso daqui. Eu quero saber de você qual momento da vida que você tá. Será que é o momento da sua vida que você tá em construção, que você precisa realmente aguentar o processo? Será que é o momento em que você precisa trocar de direção? Será que é o momento que você tá colhendo os louros, mas você observa e vê que em outras partes tem alguma coisa que tá faltando, tem alguma coisa que ainda não tá se encaixando? Eu queria que você me dissesse aqui nos comentários. E nesse tempo em que eu descobri o que fazer, o que eu gostaria de fazer mesmo que ninguém me olhasse, eu descobri que eu era apaixonada por escrever. Eu era apaixonada por criar situações, criar contextos e conseguir mostrar para as pessoas que não necessariamente isso que estava acontecendo na vida delas era uma coisa ruim, mas que talvez seja só o processo que elas estivessem passando para aguentar e continuar e ter frutos do que elas precisavam fazer. Eu amava gravar vídeos, falar com as pessoas, montar, editar, fazer uma coisa, fazer outra, fazer com que as pessoas se impressionassem ao ponto de mudar de direção. Ou não necessariamente mudar de direção, mas só sair do automático, só parar de seguir aquela mesma direção sem nem olhar para os lados. E eu gostava, eu era apaixonada de conversar com as pessoas. Acho que a coisa que eu mais amo é conversar com as pessoas. Conversar qual é o momento de vida, conversar se tem um gato, periquito, papagaio, cachorro, não sei o quê. Mas conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e ter realmente aquela conversa, aquela troca, aquela coisa maravilhosa, sabe? E depois que eu vi tudo isso, eu olhei e falei assim, gente, isso daqui é o que eu gosto de fazer. Eu via que eu ia passar o resto da vida fazendo uma coisa que eu não ia querer fazer. E não era aquela vida que eu queria. Por exemplo, eu amo música, eu sou apaixonada por tocar violão, por cantar, por tocar piano. Mas quando eu vi que eu gostava daquilo, eu olhei e falei assim, gente, eu não quero passar o resto da vida fazendo isso não. Vamos ser bem sinceros? Não quero não, obrigada. Tô bem de boa.
E eu acho que a coisa que eu mais acertei é que depois de descobrir o que eu realmente queria, eu fui fazer cursos, não necessariamente cursos pagos, mas coisas que me aproximassem desse campo. Eu fiz um curso de psicologia da aprendizagem, depois eu fiz um curso de Libras, eu tentei fazer um curso de escrita criativa e eu gostei desse curso. Eu comecei a fazer um curso de oratória, então essas coisas me aproximavam daquilo que eu realmente, que eu percebi que eu gostava. E depois, eu acho que uma coisa que muito me ajudou foi fazer terapia e estar fazendo atividade física. A terapia, ela te ajuda muito a falar, e isso é uma coisa muito boa, porque hoje em dia, eu sei que todo mundo fala bem assim, ai, faça terapia, mas cara, o quanto você põe pra fora te ajuda a entender você mesmo, aquilo que tá aqui dentro que você não quer lidar, sabe? E a atividade física faz com que você somente saia dessa área de falar e comece a fazer. E aí, o quarto e último ponto que eu acho que foi primordial para eu sair completamente do automático foi eu olhar e falar bem assim, não, eu tô no momento de fazer psicologia. Essa é a faculdade que eu quero fazer. Aí eu fui pesquisando. Eu tenho a psicologia da USP, mas será que isso seria bom pra mim? Ou será que eu preciso, ou sei lá, que uma faculdade de psicologia particular não seria melhor? Será que fazer isso daqui seria bom? Será que o networking seria bom? E eu fui traçando o plano que eu gostaria. Eu acho que o problema principal não é o diploma. O problema é, o que eu tô dizendo não é pra você não fazer faculdade. O que eu tô dizendo é pra você se questionar se realmente vale todo esse esforço pra você não se formar naquilo que você quer no futuro. Se vale você fazer tudo isso, você estudar para as provas, você fazer todas as provas, fazer apresentação, fazer resumo, conversar com os professores, ter um network na escola, pra no final você olhar e falar assim, ai, valeu a pena, mas não era aquilo que eu queria. É aquela famosa frase de Alice no País das Maravilhas. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Eu tô dizendo isso porque tem muita gente que tá estudando e que não sabe por quê. Cerca de 25% dos profissionais de ensino superior no nosso Brasil atuam fora da sua área de formação. E esse número chega a 40% quando a gente aplica a jovens de até 32 anos de idade. Existem fatores que influenciam? Sim, por exemplo, necessidade financeira, desemprego, busca por estabilidade, mudança de interesse pessoal. Mas de todos eles, 25,9% atuam em áreas completamente diferentes daquilo que elas fizeram de faculdade. E 5% dessas 25% nem sequer atuam em áreas que exijam o ensino superior. O que eu estou dizendo com tudo isso? 5 milhões de pessoas estão ocupados, são profissionais com o ensino superior no Brasil que não trabalham em áreas que exigiram sua qualificação. Eu tô te dizendo tudo isso porque só seguir o caminho que te disseram que era o certo não vai te levar à vida que você tanto almeja. Digo isso porque eu tranquei a faculdade e agora eu tô reformulando e indo pro que eu realmente quero. Eu ainda não cheguei lá, eu tô andando. E pensando tudo isso, eu tava lendo o livro Essencialismo, e ele tem uma fala que mexeu muito comigo. Na verdade, eu vim trazer 3 dicas que me ajudaram muito nesse processo. A primeira dica é: se existe uma única coisa que nos apaixona e na qual somos melhores, só deveríamos fazer essa única coisa. É engraçado porque acho que existe uma crença muito forte em nós que diz o seguinte: cara, eu preciso fazer tudo pra isso daqui dar certo, eu preciso entregar tudo pra isso daqui dar certo. Mas será que fazer menos coisas... Será que isso tá certo? Nem sei se eu tô falando certo. Será que fazer menos coisas com foco total naquilo que mais te gera resultado não vai ser melhor do que fazer tudo? O que você pode cortar hoje que vai ajudar o seu dia em pelo menos 90%? Acho que a segunda coisa que mais mexeu comigo durante todo esse livro foi: se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Eu acho engraçado que a gente acha que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Você não precisa aproveitar todas as oportunidades. Você não precisa aproveitar tudo e qualquer coisa que acontece no seu trabalho, tudo e qualquer coisa que acontece na sua faculdade. Você precisa proteger o seu crescimento, proteger a sua caminhada.
e, acima de tudo, proteger aquilo que você quer para sua vida. Acho que se você pudesse fazer uma única coisa hoje, é dizer não para aquilo que não te aproxima do teu objetivo. Por exemplo, meu objetivo é virar um cantor muito famoso. Então eu vou ficar trabalhando no final de semana de garçom? Não. Eu vou procurar uma banda de final de semana para eu trabalhar no final de semana como cantor. Eu acredito que a terceira e a que mais mexeu comigo é: se você não escolher, alguém vai escolher por você. Se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. A nossa maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar. A gente tem uma crença como sociedade de que a vida vai se ajeitar sozinha. A vida não vai se ajeitar sozinha, meu lindo. A vida não vai se ajeitar sozinha. Se você não decidir por você, você vira resultado das decisões do outro. Dos outros, aliás. Sua mãe vai decidir, seu pai vai decidir, sua esposa vai decidir, seus filhos vão decidir, mas você não vai decidir. Tem muita gente estudando sem saber o porquê. Tem muita gente só seguindo o caminho que disseram que era o certo. A minha pergunta pra você hoje é: você tá no caminho que te disseram que era o certo ou no caminho que você decidiu que era o certo? No fim de tudo isso, eu percebi que eu não estava destruindo meu sonho. Eu só precisava planejar ele da forma que eu gostaria que ele acontecesse. Eu precisava montar uma estratégia específica para que esse sonho ele se tornasse realidade. E aqui eu venho chamar você. Se você tá nessa fase de começar a se questionar, se você tá nessa fase que você tá estudando sem direção, que você só tá se cansando e que você não tá transformando esse esforço em algo que você quer para sua vida, em uma caminhada brilhante, eu digo para você seguir esse canal. Eu quero que você tenha a vida que você deseja. E eu também não tô 100%. Eu também tô estudando. Inclusive, eu tô estudando para fazer FUVEST nesse final de ano. Hoje eu te convido a você sair do automático. Espero você no próximo vídeo. Um beijo!